Tá bom. A meditação de hoje vai ser em 2 Reis, o versículo 5, não, capítulo 5, versículos 20 a 27, que fala assim: Porém, Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, disse: Eis o que o meu senhor dispensou Naamã, esse sírio, ao não receber em suas mãos aquilo que ele trouxe. Porém, como vive o Senhor, correrei atrás dele e pegarei algo dele. Assim, Geazi seguiu atrás de Naamã. E quando Naamã ouviu correndo atrás de si, ele desceu da carruagem para encontrá-lo e disse: Está tudo bem? E ele disse: Tudo está bem. O meu senhor me enviou, dizendo: Eis que, agora mesmo, vieram a mim do monte de Efraim 2 moços dos filhos dos profetas. Dá-lhes, rogo-te, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E Naamã disse: Sê contente, toma 2 talentos. E insistiu com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e as deitou sobre os seus 2 servos. E eles a carregaram adiante dele. E quando ele chegou à torre, tomou-os das mãos deles e os depositou à casa. E ele deixou os homens irem, e eles partiram. Porém, quando ele entrou e pôs-se diante do seu mestre, ele disse Eliseu: De onde tu vens, Geazi? E ele disse: O teu servo não foi a lugar nenhum. E ele lhe disse: Não foi contigo meu coração quando o homem retornou da sua carruagem para te encontrar? É hora de se receber dinheiro, e receber vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e criadas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. E ele saiu da sua presença leproso, tão branco como a neve. Amém. Deus amado e misericordioso, eu te peço que tu cerques, Senhor, cada casa representada aqui nesta live com muralhas de fogo. Coloque anjos, Senhor, com suas espadas embanhadas em volta de cada lugar. Cubra-nos, Senhor, com teu sangue. Abra nossos olhos e ouvidos espirituais, Senhor. Não só os nossos aqui, mas eu sei que um dia alguém verá essa ministração pela internet e também será tocado. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu fiz esse comentário porque eu estava me lembrando de um filme. Eu procurei hoje durante a tarde, eu não consegui achar. Eles estavam filmando, acho que nos anos 60 ou 70, a vida de um reverendo inglês, né? Estavam fazendo um filme sobre a vida dele. E o ator que estava interpretando, né? Esse é só um parênteses antes de nós entrarmos na palavra. Ele, como estava interpretando o reverendo, ele fez uma das ministrações. Se eu não me engano, 200 ou 300 anos antes da filmagem. E foi uma pregação tão forte que metade dos que estavam no estúdio se converteram. Então, nós não podemos pensar da seguinte forma: essa palavra, ela não tem nada a ver comigo. Não. Às vezes, eu também acho que não encaixa o assunto, mas a gente não sabe o que Deus quer fazer. A gente não sabe quem ele quer atingir, quando ele vai atingir e como ele vai atingir. Por isso que nós temos que sempre procurar fazer a vontade dele. Agora, entrando na mensagem em si. Nessa passagem de 2 Reis, nós vemos que Eliseu ele não aceitou presentes. Eu não sei se ele foi orientado por Deus a não aceitar, ou se ele, por vontade própria, optou por não aceitar. Mas vejam bem, ele era o líder. O profeta ele foi colocado ali por Deus, né? E o servo não obedeceu. O servo ele achou um absurdo o que a liderança tinha se recusado. Ele não achou justo, né?
Aí o que ele fez? Mentiu para Naamã, depois mentiu para Eliseu, mas como o salmista fala em Salmos 42:7, um abismo chama outro abismo. E ele acabou leproso. Né? Enquanto nós estamos embaixo de uma liderança, né, aí nós temos dois caminhos, né? Nós sempre temos dois caminhos. Nós estamos debaixo de uma autoridade. Ou a gente obedece essa autoridade e toca, ou a gente vai para algum local onde os pensamentos se encaixam com esse ministério. O pastor Jabes de Alencar, não sei se todos conhecem, ele disse uma vez que cada tipo de ministério que é feito, né, que é criado, é uma desculpa a menos para a gente não servir a Deus. Porque se você olhar bem, você tem a bola de neve, que tem um foco mais nos surfistas, você tem igreja que é de roqueiro, você vê o pessoal tatuado, os caras de cabelo comprido, né? O som, né? A pegada dos louvores é outra. Né? Você tem aquela igreja mais tradicional do reteté, que quando alguém fala, o fogo cai. Entendeu? A gente tem aquela igreja que é de palavra, você pega uma igreja batista, uma luterana, uma metodista, é mais, né, da palavra. É aquele tipo de igreja que o culto tem hora para terminar, você sabe exatamente o tempo do louvor, o tempo da palavra, o tempo de tudo. Você tem aquelas igrejas que você entra, que você não sabe que hora que você vai sair. Né? Então, isso tudo, ele serve para aplacar alguma desculpa que você possa ter. Eu não gosto desse ministério porque demora muito o culto. Você tem igrejas que o culto é ali, ó, certinho. Entendeu? Você tem, eu não gosto desse tipo de som, eu não gosto dos hinos mais antigos. Não, tem hinos, alguns ministérios que têm hinos mais modernos. Então a gente não tem mais desculpa, né? Eu tive um pastor chamado Roberto na sede da Cristã Universal e um dia eu estava conversando com ele sobre dízimo. Aí ele me disse assim, o dízimo é da lei, na época, né? Porém, se desejar dizimar, não faça voto de tolo. Voto de tolo é aquele voto que você promete alguma coisa para Deus, você não cumpre, ou se cumpre, cumpre parcialmente. Deus, se o senhor me der um emprego, o primeiro salário é seu. Aí o cara chegou lá, a hora que o primeiro salário cai na mão dele, ele olha para o salário, olha para as dívidas, fala, o senhor me entende, né, Deus? O senhor sabe. Se fosse o senhor faria a mesma coisa, né? E na época eu falava com a Sandra, caramba, eu vejo ministérios que ficam falando de dinheiro o culto inteiro, né? Que eles falam sobre dízimo o culto inteiro, lança desafio, e é dízimo, e é bízimo, e é trízimo, e não sei quantos. Naquela igreja, não. O pessoal falava falava da oferta só no culto de domingo, não dividia, né? Quem era dizimista, quem não era, não tinha aquele envelope específico de dizimista, os dizimistas não eram abençoados individualmente, né? E olha que tem ministérios por aí, onde a Santa Ceia é mensal, né? Falando, a nossa é anual, né? Tem alguns ministérios onde a ceia é mensal, que se você não mostra o comprovante do dízimo, do depósito, você não toma a ceia. Né? E mesmo fazendo dessa forma, todos os templos eram próprios. Né? Isso, se a gente resumir numa pequena frase, é obediência à direção de Deus. Né? Se a gente olhar Geazi, o que dói mais da atitude de Geazi? É que quando ele foi confrontado, ele sustentou a mentira. Ananias e Zafira sustentou a mentira. Adão sustentou a mentira. Quando Davi soube que Betseba era mulher de um servo dele, de um grande amigo, a primeira atitude dele era falar: beleza, tchau, vou para mim. Não, traz ela para mim. Entendeu? Então, quer dizer, o pior da pessoa é quando a pessoa ela é confrontada com o erro dela e ela morre abraçada. Porque às vezes a pessoa ela não quer demonstrar fraqueza. Às vezes ela acha que ela vai se sentir humilhada se ela mudar.
ela não entende isso como processo de crescimento. Eu entendo a mudança como processo de crescimento. Pô, se você tinha uma opinião, agora você tem outra, aconteceu alguma coisa para isso. Você não, se você tiver a mesma visão de 5, 10 anos atrás, tem alguma coisa errada com você. Agora vamos voltar para Naamã. Já falei de Geazi. Se Naamã, né, sobre que eu falei essa questão de obediência. Se Naamã tivesse virado as costas e não tivesse ido mergulhar, que ele não queria, no primeiro momento ele não queria. Se os servos não tivessem falado para ele falou, poxa, meu pai, Abba, pai, meu mestre, né? Tem um que fala assim, se o cara te pedisse uma coisa impossível, você não ia fazer? Por que você não mergulha aqui? Se ele pedisse que ele trouxesse como oferta 10 elefantes, ele ia dar um jeito de trazer 10 elefantes. Mas não, era só mergulhar 7 vezes. Entendeu? E se ele tivesse virado as costas e ido embora, além dele não ser curado, ele ia causar um incidente diplomático, porque no começo, se vocês lerem, né, o capítulo, né, a história toda começa com uma menina israelita que foi levada como escrava, e ela contou para a mulher de Geazi, a mulher de Naamã, que se Naamã fosse a Israel, o profeta ia curar. Só que a menina falou desde o começo que era o profeta. Aí o pessoal foi falar, não, bom, se o profeta vai, então vai falar direto com o rei, porque o rei tem autoridade. Ou seja, a coisa começou a rodar sempre em cima de autoridade. Autoridade e obediência. Vocês veem Deus nisso? Você consegue sentir autoridade, obediência? Deus tem autoridade e pede a nossa obediência. É só isso. Se a gente conseguir cumprir esses dois fatores, a gente vai conseguir ser muito próspero. Né? Aí, quando o Naamã chegou, e ele achou que ele poderia comprar a bênção, né? Tem um detalhe importante, porque ele levou um monte de coisa. A menina não falou em nenhum momento que o profeta ia cobrar alguma coisa, que o profeta ia pedir alguma coisa para ele. Ele resolveu levar. Ou seja, ele achou que ele ia ser bem recebido porque ele ia levar riqueza. Entendeu? Como tem gente, como existem algumas pessoas que elas se escondem dentro da igreja porque elas têm muito, porque elas não querem ser tratadas de forma diferente. Eu já vi alguns casos assim, né? Então, ele queria ser tratado de forma diferente. Tanto é que ele falou, poxa, eu achei que o profeta ia chegar, ia olhar para mim, ia invocar o Deus, ia me honrar, aí eu ia honrá-lo. Não. Ele mandou gritar de lá de dentro, falou, ó, vai lá e faz isso. Veja bem, a obediência, né? Eu entendo de todos os cultos, né, que a gente tem feito e o que vai encerrar amanhã na Santa Ceia, eu creio que a palavra obediência, né, a palavra autoridade, ela foi batida muito nas palavras, né? E eu creio que nessa época que a gente vive, né, onde as autoridades são cada vez mais confrontadas, os pais são confrontados, os professores são confrontados, os policiais são confrontados, as outras lideranças elas são confrontadas, né? Eu acho que mediante isso a gente tem vamos fazer um exercício de obediência, porque a obediência gera bênção, né? E para poder encerrarmos e nós iniciarmos a oração, eu quero ler João 19, do 9 a 11, e falar assim: e entrou outra vez na sala de julgamento e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: tu não falas comigo? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Jesus respondeu:
Tu não poderias ter poder contra mim se de cima não te fora dado. Por isso, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então, autoridade é isso. Quem dá autoridade é Deus. Se a autoridade faz alguma coisa de forma errada, é a autoridade, Deus sabe e Deus vai fazer depois. Não foi o próprio Jesus que falou? Se afasta de mim que eu não te conheço? Ah, Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Ele, e? Um abraço. O nome de Jesus tem poder. O que nós fazemos e o que nós ordenamos com o nome de Jesus, nós conseguimos. Só que fazer uma libertação de um endemoniado, por exemplo, com o nome de Jesus, é uma coisa. Agora, pegar esse endemoniado, depois que ele é liberto, e transformá-lo num irmão, e transformá-lo numa pessoa que será salva, aí isso vai da nossa autoridade e da nossa obediência para com Deus.